Não houve um momento de revelação. Não houve um instante dramático em que Adolf Hitler, parado diante de um espelho, decidisse odiar os judeus. O ódio cresceu lentamente, alimentado por fracassos pessoais, por literatura de baixa qualidade disfarçada de ciência e por uma cidade, Viena, que nos primeiros anos do século XX era o laboratório europeu do antissemitismo político moderno. Hitler chegou a Viena pela primeira vez em 1906, com ambições de pintor. Em 1907, apresentou seus desenhos à Academia de Belas Artes e foi rejeitado. Em 1908, tentou novamente. Desta vez, nem sequer foi admitido para a prova de ingresso. Nesse mesmo ano, morreu sua mãe, Clara, de câncer de mama, em 21 de dezembro. Adolf tinha 19 anos, nenhum título, nenhum ofício, nenhum plano. Liquidou sua modesta herança e a pensão de órfão, instalou-se em uma pensão de má qualidade e começou a vender cartões postais pintados à mão para sobreviver. Por volta de 1909, a situação era tão precária que teve que se mudar para um abrigo para indigentes, onde encontrou um vagabundo chamado Reinhold Hannisch, com quem estabeleceu uma sociedade. Hitler pintava vistas de Viena e Hannisch as vendia. Em 1910, convencido de que Hannisch o enganava, denunciou-o. Hannisch foi preso e a sociedade se dissolveu. Durante os 3 anos seguintes, praticamente nada se sabe da vida de Hitler em Viena. Em Mein Kampf, o livro que ditou na prisão entre 1923 e 1924, Hitler afirmou que em Linz, a cidade de província onde cresceu, quase não havia judeus e que durante a infância de seu pai, o tema nem sequer era mencionado em casa. A história verificada por pesquisadores posteriores não era tão limpa. Seu amigo de infância, August Kubizek, lembrou que Alois Hitler, o pai, era simpatizante de Georg von Schönerer, o líder do movimento pangermanista austríaco e um dos antissemitas políticos mais influentes de sua época. Pelo menos um dos professores de Hitler na Realschule de Linz tinha opiniões abertamente antissemitas. E o próprio Hitler, segundo Kubizek, já lia em 1904, com apenas 15 anos, o jornal local Linzer Fliegende Blätter, de orientação claramente antissemitas. O Hitler, que se apresentou em Mein Kampf como um homem que descobriu o problema judaico por conta própria, em solidão, purificado de toda influência, era uma construção retrospectiva. A lenda do gênio político, que não devia nada a ninguém, começou a ser fabricada ainda antes de ele chegar ao poder. Mas foi Viena que moldou definitivamente sua visão de mundo. A capital imperial tinha nessa época quase 2 milhões de habitantes, dos quais cerca de 200 mil eram judeus, 10% da população. Era também, como documentou extensamente a historiadora Lucy Dawidowicz, o epicentro da política antissemitista europeia. Enquanto Hitler vagava pelos bulevares em sua existência marginal, a cidade lhe oferecia 2 modelos de antissemitismo político em plena atividade. O primeiro era o movimento pangermanista de Georg von Schönerer, já em declínio quando Hitler chegou, mas historicamente decisivo. Schönerer havia iniciado sua carreira política como liberal no Reichsrat vienense em 1873, mas logo adotou um programa mais radical. Foi o primeiro a vincular explicitamente o antissemitismo à biologia racial, não à religião, e a incorporá-lo como elemento central de um programa político. Em 1885, acrescentou ao programa pangermanista um ponto que se tornou seu núcleo. A eliminação da influência judaica de todas as seções da vida pública é indispensável. Propôs restrições à imigração judaica do leste em 1887. Apresentou moções antissemitistas no parlamento. E foi o primeiro a fazer da rejeição aos judeus não uma posição marginal, mas o próprio centro da identidade política alemã na Áustria. Hitler o admirava, mas o criticava duramente por ter se entregado a fantasias arcanas. Os rituais pagãos nórdicos que Schönerer adotava para seus seguidores, que se saudavam com Heil em vez de Guten Tag, que utilizavam meses e dias do calendário germânico antigo, lhe pareciam politicamente suicidas. O fracasso de Schönerer foi, para Hitler, uma lição prática que aprendeu com cuidado. O antissemitismo precisava ser um instrumento do poder de massas, não um rito de seita.
O segundo modelo era Karl Lueger, o prefeito de Viena entre 1897 e 1910, líder do Partido Cristão Social e o antissemitista mais bem-sucedido eleitoralmente que a Europa Central havia produzido até aquele momento. Lueger enchia praças com sua retórica, venceu eleição após eleição. A primeira vez que foi eleito, em 1895, o imperador Francisco José se recusou a confirmar a nomeação devido aos protestos internacionais que gerava. Teve que ser reeleito 2 vezes mais antes de tomar posse em 1897. E demonstrou que o ódio aos judeus era uma ferramenta política capaz de mobilizar a classe média vienense com uma eficácia sem precedentes. Hitler o admirou genuinamente. Em Mein Kampf chamou-o o maior prefeito alemão de todos os tempos, mas lhe reprochava o mesmo defeito que a Schönerer na direção oposta. O antissemitismo de Lueger era oportunista e religioso, não racial. Lueger havia se tornado famoso por dizer "Wer Jude ist, das bestimme ich". Quem é judeu, isso decido eu. Essa plasticidade pragmática, que era a fonte do sucesso de Lueger, era para Hitler uma fraqueza mortal. Um judeu batizado continuava sendo judeu, porque a raça era irreduzível às crenças. Foi em Viena também que Hitler encontrou o material de leitura que estruturou suas obsessões mais profundas. Entre 1907 e 1910, consumiu com avidez uma série de panfletos publicados sob o título Ostara, Briefbücherei der blonden Mannesrechtler, Cartas dos Campeões Louros dos Direitos do Homem, editados por Jörg Lanz von Liebenfels, um ocultista racista vienense que em 1907 havia hasteado a suástica sobre seu castelo, Burg Werfenstein, no Danúbio. Nesses folhetos, Lanz descrevia o mundo como um combate entre heróis arianos de cabelo loiro e homens símios de raças inferiores. A carga sexual era explícita e permanente, a pureza da mulher ariana ameaçada pela sexualidade demoníaca do inferior. Os judeus nem sempre eram identificados pelo nome em Ostara. Lanz calculava que a crueza da imagem racial era suficientemente eficaz sem necessitar de especificidade, mas em outros textos escreveu sobre eles sem ambiguidade. Nunca sonharíamos em pregar pogroms, porque virão sem que os incentivemos. O que propunha como solução era a esterilização, a faca da castração. Quando em 1909 Hitler foi buscar números atrasados diretamente com Lanz, o editor, lisonjeado, deu-lhe-os gratuitamente. Na biblioteca privada de Hitler, encontrada depois da guerra, havia pelo menos 2 exemplares de outros panfletos de Lanz, Das Buch der Psalmen Deutsch, um livro de orações para místicos raciais e antissemitas, e Das Gesetzbuch der Manu und die Rassenpflege, publicado em 1908, que defendia limpar a terra de judeus e outras raças mestiçadas. Outro pensador que circulava na Viena de Hitler era Guido von List, ocultista völkisch que glorificava o passado germânico pré-cristão, decifrava runas antigas em busca de sabedoria oculta e promovia uma cosmovisão em que um líder predestinado, reencarnado dos heróis teutônicos, restauraria a pureza racial. List esteve associado ao movimento pangermanista de Schönerer e escreveu para suas publicações. Foi o primeiro a usar em textos públicos a terminologia de Gau, distritos, e Gauleiter, chefes de distrito, para descrever a estrutura territorial de uma futura Alemanha racial, terminologia que os nazistas adotariam fielmente quando chegaram ao poder. A dívida de Hitler com esse pensador foi silenciada deliberadamente em Mein Kampf. Qualquer menção a essas fontes teria exposto a fragilidade científica da ideologia que ele apresentava como descoberta própria. A influência que Hitler sim reconheceu, com tom de tributo ao mestre, foi a de Dietrich Eckart, poeta fracassado, jornalista de Munique, alcoólatra e dependente de drogas, antissemitista furioso, a quem conheceria já depois da guerra nos círculos nacionalistas de Munique. Eckart foi quem o introduziu nos círculos da alta burguesia bávara e quem o apresentou a Alfred Rosenberg. Mas o antissemitismo racial que Eckart e Rosenberg ajudaram a articular sistematicamente já estava em estado bruto na mente de Hitler desde os anos de Viena. O que faltava era um vocabulário mais ambicioso e uma plataforma política a partir da qual utilizá-lo.
Em 1913, quando Hitler deixou Viena rumo a Munique com 24 anos, carregava consigo uma bagagem ideológica que era, em essência, o antissemitismo convencional de sua época, o de Lanz, o de Schönerer, o de Lueger, o dos panfletos de Fritsch, mas fermentado no ressentimento de um homem que havia fracassado em tudo e precisava de uma explicação total. Que a imprensa liberal vienense estivesse dominada por judeus, que o movimento social-democrata tivesse dirigentes judeus, que a prostituição e o tráfico de mulheres em Leopoldstadt estivessem associados em sua mente à presença judaica, tudo se encaixava em uma narrativa que explicava o mundo de forma simples e absoluta. Os judeus eram a causa de tudo o que estava errado. E essa narrativa, uma vez instalada, já não precisava de evidência para se sustentar. Autoabastecia-se de qualquer coisa que acontecesse. A ideologia, raças, parasitas e a guerra cósmica. É preciso entrar na mente de Hitler com todo o desconforto que isso implica, porque sem entendê-lo não se pode explicar o que aconteceu depois. Seu antissemitismo não era uma posição política adotada por conveniência. Era uma convicção cosmológica total, o eixo em torno do qual girava toda a sua interpretação da história, da natureza e do destino humano. O núcleo dessa visão era a questão racial. Para Hitler, não existia a história da humanidade. Existia a história das raças em conflito permanente. As raças eram desiguais por natureza, e essa desigualdade era imutável. No topo da hierarquia racial estava a raça ariana, não um conceito definido com precisão científica, mas uma construção que Hitler tomou de fontes díspares e fundiu em uma mitologia de poder. Os arianos eram os criadores de toda civilização genuína, os portadores de cultura, a força ascendente da história. A questão racial, escreveu em Mein Kampf, dá a chave não apenas para a história mundial, mas para toda a cultura humana. Porque no sangue apenas reside a força, assim como a fraqueza do homem. Toda a história universal era reduzível em seu esquema a uma única variável, a pureza racial. Esta cosmovisão não era uma elaboração original de Hitler. Tinha uma genealogia intelectual precisa que se estendia ao longo de quase um século. O conde Arthur de Gobineau havia publicado entre 1853 e 1855 seu Essai sur l'inégalité des races humaines, onde argumentava que a questão racial eclipsa todos os demais problemas da história e que a decadência das civilizações era causada pela mistura de raças. Richard Wagner, que o próprio Hitler idolatrava desde sua adolescência em Linz e cujos escritos em prosa também leu, publicou em 1850 Das Judentum in der Musik, o judaísmo na música, onde declarou que a emancipação do jugo do judaísmo era a primeira necessidade para a regeneração cultural alemã. Wagner depurava a visão de Gobineau em termos especificamente germânicos e anti-judaicos, fundindo racismo, música e redenção nacional em uma narrativa de salvação. Houston Stewart Chamberlain, o genro de Wagner, fechou o ciclo em 1899 com Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, os fundamentos do século XIX, que traduzido para o alemão se tornou um fenômeno editorial. Chamberlain sistematizou a ideia de que toda a civilização ocidental era obra dos arianos, com os judeus como sua antítese perpétua. O próprio Kaiser Guilherme II era um admirador entusiasta de Chamberlain. Quando Alfred Rosenberg chegou a Munique vindo da Rússia em 1919, encarregou-se de preparar para Hitler resumos das ideias de Chamberlain. O empréstimo intelectual foi direto, mas nunca reconhecido. O núcleo mais agressivo da construção ideológica de Hitler era a figura do judeu como parasita. Não como adversário político, não como competidor econômico, não como diferença religiosa, como um organismo biologicamente definido cuja natureza era a de um parasita que vivia às custas dos organismos nacionais de outros povos. Em Mein Kampf escreveu que se os judeus estivessem sozinhos no mundo, sufocariam em sua própria sujeira e em seus dejetos. Eram portadores de germes, envenenavam o sangue dos outros conservando o próprio e eram um fermento de decomposição. Frase que Hitler tomou do historiador Theodor Mommsen, tirando-a de contexto para convertê-la em um insulto racial. A representação dos judeus como portadores de sujeira e doença tinha uma genealogia medieval,
Durante a Peste Negra, no século XIV, os judeus haviam sido acusados de envenenar os poços e propagá-la deliberadamente. Hitler a atualizou com a linguagem da microbiologia, que lhe dava um verniz de cientificidade. Paul de Lagarde, um dos pensadores Völkisch do século XIX que Hitler havia lido em Viena, havia escrito décadas antes: seria preciso um coração tão duro quanto a pele de crocodilo para não sentir pena dos pobres alemães explorados e, o que é idêntico, para não odiar os judeus. Com a triquinose e os bacilos não se negocia, nem a triquinose nem os bacilos são educados. São exterminados tão rápida e completamente quanto possível. Hitler tomou essa imagem e a levou até suas consequências literais. A obsessão com a contaminação sexual era outro pilar central. A passagem mais perturbadora de Mein Kampf o reflete sem ambiguidade. Com a alegria satânica em seu rosto, o jovem judeu de cabelo negro espreita a jovem desprevenida a quem desfigura com seu sangue, roubando-a de seu povo. A linguagem não é a de um político, é a de um homem que internalizou a pornografia racista de Lanz von Liebenfels até confundi-la com a realidade. Hitler culpou os judeus especificamente pela propagação da sífilis na Alemanha do pós-guerra e afirmou que o pecado contra o sangue e a raça é o pecado original deste mundo, tomando o vocabulário da teologia cristã e aplicando-o à eugenia racial. Para Hitler, o instrumento contemporâneo da dominação judaica era o marxismo. A identificação entre judaísmo e bolchevismo foi, em grande medida, obra de Alfred Rosenberg, o emigrado alemão báltico que havia chegado a Munique vindo da Rússia após a Revolução Bolchevique, com os protocolos dos sábios de Sião debaixo do braço. Os protocolos, uma falsificação fabricada pela polícia secreta czarista Ojrana por volta de 1900 e publicada em alemão em 1920, pretendiam ser o plano secreto de uma conspiração judaica para o domínio mundial. Nos primeiros 6 meses de sua circulação em alemão, foram vendidos 120 mil exemplares. Um jornalista judeu que assistiu naquela época a várias reuniões dedicadas a comentar os protocolos, descreveu uma audiência formada por funcionários civis, comerciantes, ex-oficiais, mulheres, sobretudo estudantes de todas as faculdades. As paixões, escreveu, eram atiçadas até o ponto de ebulição. Hitler os qualificou em Mein Kampf como um trabalho incomparável. Rosenberg escreveu sobre eles em inúmeros artigos e foi ele quem levou Hitler a desenvolver sua tese de que a Rússia bolchevique era, em essência, um domínio judaico. Que os eslavos, incapazes de construir um Estado por si mesmos, haviam sido dominados pelos judeus e que o Império Russo só podia colapsar sob esse jugo. As consequências geopolíticas dessa tese eram diretas. Se a Rússia era um domínio judaico-bolchevique, então a guerra contra a Rússia era simultaneamente uma guerra contra o judaísmo mundial. Não havia distinção entre as duas. E se o sangue ariano era incompatível com o marxismo judaico, então o objetivo final não podia ser a derrota militar do inimigo, mas sua aniquilação biológica. Em 16 de setembro de 1919, em resposta a uma carta de um oficial chamado Adolf Gemlich, que lhe pedia esclarecimento sobre a questão judaica, Hitler escreveu sua primeira formulação política conhecida do problema. O antissemitismo como movimento político, escreveu, não pode e não deve ser determinado por fatores emocionais, mas pela compreensão dos fatos. Os fatos, continuou, estabelecem que o judaísmo sem dúvida é uma raça e não uma comunidade religiosa. O efeito do judaísmo é a tuberculose racial dos povos. E o objetivo do antissemitismo racional, que devia distinguir-se do antissemitismo emocional que produzia apenas pogroms, tinha que ser irremediavelmente a eliminação dos judeus por completo. A palavra usada era Entfernung, remoção. Em 1919, sua ambiguidade ainda era real. Em 1942, já não seria. Em 30 de janeiro de 1939, no Reichstag, Hitler pronunciou a profecia que repetiria 4 vezes durante os anos da guerra. Se a finança judaica internacional voltasse a desencadear uma guerra mundial, o resultado não seria a bolchevização do mundo e, portanto, a vitória dos judeus, mas a aniquilação da raça judaica na Europa.
Ele a utilizava retrospectivamente para legitimar o genocídio em curso, datando-a em 1º de setembro de 1939, quando na realidade a havia pronunciado meses antes. Era uma de suas poucas confusões de datas, reveladora pelo que indica que o genocídio não era para ele uma consequência da guerra, mas um de seus objetivos primários. O ódio torna-se lei, 1933 a 1935. Em 30 de janeiro de 1933, poucas horas antes do meio-dia, Paul von Hindenburg, presidente da República da Alemanha, administrou o juramento de chanceler a Adolf Hitler. Hitler jurou proteger a Constituição e as leis do povo alemão, exercer seu cargo com imparcialidade e justiça para todos. Quando pronunciou essas palavras, já tinha prontos os planos para destruir exatamente aquilo que jurava proteger. O aparato antissemita do nazismo não esperou. Em 1º de março de 1933, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, anunciou em Munique que haviam sido concluídos os preparativos para instalar o primeiro campo de concentração nos terrenos de uma antiga fábrica de pólvora em Dachau. O Völkischer Beobachter, o jornal oficial do partido, o descreveu como um local para concentrar todos os funcionários comunistas, assim como os da Reichsbanner e social-democratas que não podem permanecer em liberdade. O eufemismo já funcionava desde o primeiro dia. As primeiras semanas do governo nazista foram marcadas pela violência da SA, as tropas de assalto, que haviam crescido até 400 mil homens, 4 vezes o tamanho do exército alemão permitido pelo Tratado de Versalhes. Essa violência descarregou-se imediatamente sobre judeus na vida pública. Juízes e advogados foram arrastados para fora dos tribunais em Breslau em 11 de março. Em Braunschweig, em Göttingen, em Leipzig, em Dresden, em Chemnitz, organizações locais da SA boicotaram negócios judeus. Em 26 de março, Hitler convocou Joseph Goebbels, recém-nomeado ministro da propaganda, e lhe deu instruções para organizar um boicote nacional aos negócios judeus. A lógica, segundo anotou o próprio Goebbels em seu diário, era responder à propaganda de atrocidades que a imprensa estrangeira e as organizações judaicas no exterior estavam difundindo sobre a violência na Alemanha. Se a judiaria exterior pensar melhor as coisas, quando seus correligionários na Alemanha começarem a receber o que lhes corresponde. A linguagem já anunciava o que viria. O boicote foi convocado oficialmente para o sábado, 1º de abril de 1933. A SA e as SS foram mobilizadas diante de comércios judeus com instruções de informar o público. Em muitas cidades, os negócios foram vandalizados e seus proprietários intimidados. Um advogado judeu foi relatado como linchado por uma multidão em Kiel. Göring, convocando nesse mesmo mês os líderes das organizações judaicas alemãs ao seu escritório, advertiu-os com uma única frase: se não deterem a propaganda no exterior, haverá pogrom. A violência de rua foi rapidamente canalizada para a lei. Em 7 de abril de 1933, apenas 67 dias depois de Hitler assumir o poder, foi promulgada a primeira lei antijudaica do Terceiro Reich, a Lei para a Restauração do Serviço Civil Profissional. Ordenava a destituição de todos os funcionários públicos de ascendência não ariana, juízes, promotores, professores universitários, médicos da Seguridade Social Estatal, advogados dos tribunais. Todos foram alvo de decretos semelhantes nas semanas seguintes. Em 25 de abril, a lei contra a superlotação nas escolas alemãs limitou a 1,5% o número de novos alunos não arianos que podiam ingressar nas instituições educativas. O que vem a seguir exige uma pausa. O presidente Hindenburg, o idoso marechal de campo que havia cedido o poder a Hitler, escreveu ao novo chanceler em 4 de abril para protestar. Não pelos judeus em geral, Hindenburg argumentou que juízes, advogados e funcionários judeus feridos na guerra ou combatentes da linha de frente não podiam ser simplesmente expulsos. Se foram dignos de lutar e sangrar pela Alemanha, também devem ser considerados dignos de continuar servindo à pátria em suas profissões. Hitler respondeu no dia seguinte com uma carta na qual prometia levar em conta as nobres motivações do marechal e garantiu que a solução seria realizada legalmente, e não por meio de atos arbitrários.
Em menos de 3 anos, a lei que prometeu seria infinitamente mais radical do que qualquer ato arbitrário que Hindenburg pudesse ter imaginado. Esse período de 1933 a 1935 produziu, segundo documentação verificada nos julgamentos de Nuremberg, mais de 400 leis e decretos que atingiram sistematicamente os judeus alemães. Cada decreto ampliava o alcance do anterior. A exclusão dos tribunais foi seguida pela exclusão das orquestras, dos teatros, das universidades, da imprensa. O objetivo não era apenas tirar-lhes o trabalho, era apagá-los da vida pública alemã como se nunca tivessem feito parte dela. Raça convertida em lei. As leis de Nuremberg. Em 15 de setembro de 1935, em Nuremberg, durante o Congresso Anual do NSDAP, o Reichstag aprovou por unanimidade 2 leis que transformaram o antissemitismo racial de doutrina em código legal do Estado alemão. Foi o ato jurídico mais significativo do processo que levaria ao genocídio e foi redigido em menos de 24 horas. O que ocorreu nos dias anteriores a essa votação diz muito sobre a forma como o regime operava. Em 13 de setembro, Hitler decidiu repentinamente que queria legislação racial para o encerramento cerimonial do Congresso do Partido, previsto para o dia 15. Existia apenas um projeto pronto, uma lei que proibia os judeus de exibir a bandeira nacional alemã. Concebida como resposta a uma manifestação em Nova York em 26 de julho de 1935, na qual a bandeira da suástica foi arrancada do transatlântico SS Bremen, Hitler queria algo mais espetacular. Convocou Wilhelm Frick, ministro do Interior, e lhe deu instruções verbais. Frick colocou seus 2 principais colaboradores, Hans Pfundner e o secretário de Estado Wilhelm Stuckart, para trabalhar imediatamente a partir de Nuremberg. Stuckart telefonou para Bernhard Lösener, o especialista em direito racial do Ministério em Berlim, e ordenou que voasse com os arquivos de rascunhos acumulados durante anos de trabalho preparatório. Lösener chegou na manhã de sábado, 14 de setembro. A partir desse momento até aproximadamente às 3 horas da madrugada do dia 15, a equipe redigiu vários rascunhos. Hitler os revisou e aprovou. Essa pressa não era acidental nem improvisada. Era possível porque os rascunhos já existiam. O Ministério do Interior vinha há anos acumulando projetos de legislação racial em seus arquivos. Desde 1928, quando o NSDAP ainda estava na oposição, Helmut Nicolai, antigo funcionário do governo prussiano designado para planejar o futuro ministério em caso de vitória eleitoral, havia elaborado memorandos e projetos legislativos. Um memorando do NSDAP dessa época declarava com clareza: se o NSDAP obtiver maioria absoluta, os judeus serão privados de seus direitos por meios legais. Se o NSDAP chegar ao poder apenas mediante uma coalizão, os direitos dos judeus alemães serão minados por meios administrativos. A legalidade era o instrumento, não o limite. A lei para a proteção do sangue alemão e da honra alemã proibia o casamento entre judeus e cidadãos alemães ou de sangue aparentado. Proibia as relações extraconjugais entre os 2 grupos. Proibia aos judeus empregar serviço doméstico feminino alemão menor de 45 anos, uma disposição diretamente derivada da pornografia racial de Lanz von Liebenfels, que havia passado das margens da cultura vienense ao Código Civil do Reich. Proibia-lhes hastear as cores nacionais alemãs, embora pudessem exibir cores judaicas. A Lei de Cidadania do Reich estabeleceu a distinção entre Staatsangehöriger, súdito, aquele que vivia sob a proteção do Estado, e Reichsbürger, cidadão do Reich, reservado exclusivamente para aqueles que tivessem sangue alemão ou aparentado. Os judeus ficavam fora da cidadania. A partir de então, em termos jurídicos, não tinham o Estado ao seu lado. Mas foi o decreto suplementar de 14 de novembro de 1935 que transformou as leis de Nuremberg em uma maquinaria de classificação racial de uma meticulosidade quase burocraticamente obscena. Era judeu quem tivesse pelo menos 3 avós judeus completos, também quem tivesse 2 avós judeus e pertencesse à comunidade religiosa judaica em 15 de setembro de 1935, ou quem se casasse com um judeu ou nascesse de relações com um judeu depois de 31 de julho de 1936. As categorias intermediárias de Mischlinge, sangue misto,
Dividiam-se em primeiro grau, 2 avós judeus sem pertencer à comunidade judaica nem estar casado com um judeu, e segundo grau, um avô judeu. A distinção parecia técnica. Seria em poucos anos a diferença entre viver e morrer. O comentário oficial às leis de Nuremberg, redigido pelo secretário de Estado Stuckart e seu assistente Hans Globke, o mesmo Globke que décadas depois, na República Federal Alemã, chegaria a ser chefe do escritório de pessoal do governo do chanceler Konrad Adenauer, em um capítulo obscuro da continuidade burocrática alemã do pós-guerra, declarava sem rodeios que o reconhecimento da importância do sangue e da raça para o Volk e o Estado era uma das bases principais da cosmovisão nacional socialista. A cidadania do Reich, explicavam, não era uma questão de direitos individuais. Derivava da pertença ao Volk. E a pertença ao Volk requeria tanto pureza racial quanto disposição e capacidade de servir lealmente ao povo e ao Reich. O cidadão do Reich era, segundo essa construção, o portador de todos os direitos políticos plenos. O problema era que na Alemanha, em 1935, não existia nenhum direito político. Não havia partidos, não havia eleições livres, não havia liberdades garantidas. O único direito que o cidadão do Reich podia exercer era aplaudir nos atos de massa ou votar já nos 5 plebiscitos que Hitler organizou como substituto da democracia. As leis de Nuremberg não foram uma invenção nazista sem precedentes. Tinham uma genealogia direta em décadas de propostas antissemitas que nunca haviam chegado a se converter em lei. Heinrich Class, o presidente da Liga Pan-Germanista e autor do panfleto Wenn ich der Kaiser werde, 1912, havia proposto medidas que eram quase idênticas às de Nuremberg: exclusão dos judeus de todos os cargos públicos, proibição de casamentos mistos, dupla tributação dos judeus como compensação pela proteção de que desfrutavam como estrangeiros. Adolf Stocker, o pregador da corte do Kaiser, que havia fundado em 1878 o Partido Cristão Social dos Operários, havia proposto em 1879 restrições aos juízes e professores judeus e um censo confessional para quantificar a desproporção entre o capital judeu e o trabalho cristão. Theodor Fritsch, o Grand Old Man do antissemitismo organizado alemão, que publicou desde os anos 80 seu Antisemiten Catechismus, rebatizado depois como Handbuch der Judenfrage, havia formulado seus 10 mandamentos alemães de legítima defesa, com 2 dedicados especificamente à pureza racial. Não macularás o nobre sangue ariano de teu povo, misturando-o com o sangue judeu, e não manterás trato social com o judeu. O próprio Hitler havia introduzido legislação antissemita propositiva desde os primeiros anos parlamentares do NSDAP. Em 27 de maio de 1924, com o partido recém-reconstruído e com 32 deputados no Reichstag, após as eleições de maio, os nazistas introduziram uma moção para colocar todos os membros da raça judaica sob legislação especial. Em julho desse ano, propuseram um projeto de lei para excluir os membros da raça judaica de todos os cargos públicos do Reich e alcançar sua destituição imediata. Em 1925, Wilhelm Frick propôs perante o Reichstag um projeto de lei de redução de pessoal que demitiria do serviço civil os chamados funcionários da Revolução e os membros da raça judaica. Diante de seus colegas no Reichstag, Frick o justificou com uma única frase: consideramos que está abaixo de nossa dignidade sermos governados por pessoas dessa raça. Em 1930, com 107 deputados nazistas, o NSDAP apresentou uma série de propostas que incluíam a expropriação sem indenização da propriedade dos judeus do leste da Europa na Alemanha. Os próprios industriais que financiavam o partido se alarmaram e Hitler ordenou retirar o projeto. Mas em 1938, essa mesma expropriação foi realizada, pontualmente, sem indenização. As leis de Nuremberg completaram a primeira fase do programa antissemita do regime. Privaram os judeus da cidadania, legalizaram a exclusão racial e estabeleceram uma infraestrutura jurídica que os colocou, em termos de direito medieval, como observou ironicamente Davidovich, em uma posição inclusive inferior à que lhes havia concedido o Sachsenspiegel, o código jurídico alemão do século XIII, que ao menos lhes conferia a proteção de estrangeiro.
A partir de então, os judeus alemães estavam fora do alcance do Estado, e qualquer medida ulterior que o regime quisesse tomar contra eles encontraria muito menos resistência legal. A Noite dos Cristais Quebrados. O pogrom como política. Às 9h29 da manhã de 7 de novembro de 1938, na Embaixada Alemã em Paris, um jovem de 17 anos chamado Herschel Greenspan disparou 5 vezes contra Ernst von Rath, terceiro secretário da embaixada. Von Rath morreu 2 dias depois de seus ferimentos, em 9 de novembro. Greenspan era judeu polonês. Seus pais haviam vivido em Hanover desde 1914, mas o governo polonês havia emitido um decreto em março de 1938 que cancelava a cidadania dos poloneses residentes no exterior por mais de 5 anos, a menos que recebessem um selo especial dos consulados poloneses antes de 31 de outubro. Os funcionários poloneses se recusaram a emitir os selos. Da noite para o dia, cerca de 50 mil judeus poloneses residentes na Alemanha ficaram apátridas. Em 28 de outubro, a Gestapo, por ordens do Ministério das Relações Exteriores, começou a reunir judeus poloneses para deportá-los para a fronteira com a Polônia. Os pais de Greenspan estavam entre os primeiros a serem detidos. Foram mantidos em condições espantosas em terra de ninguém do lado polonês, em Sbonsin, perto de Posen. Na noite de 9 de novembro, os líderes do partido nazista se reuniam no Altes Rathaus de Munique para celebrar o aniversário do Putsch de 1923. Hitler jantou ali com seus camaradas mais antigos e foi ouvido dizendo que a SA deveria ter uma noite. Em seguida se retirou antes que o jantar terminasse, um gesto calculado para dar sua aprovação sem deixar rastro direto. Goebbels pronunciou então um discurso inflamado diante do grupo reunido, chamando a demonstrações espontâneas. Os membros do partido sabiam exatamente o que queria dizer espontâneo. Himmler e Heydrich estavam em Munique naquela noite, mas não na reunião do partido. Quando receberam informações do que estava sendo planejado, Himmler verificou com Hitler e ordenou a Heydrich conformar-se aos desejos do escritório de propaganda. Nas primeiras horas de 10 de novembro, Heydrich emitiu instruções para toda a Alemanha. Os incêndios de edifícios judeus não deveriam se propagar a propriedades não judias. Os estrangeiros não deveriam ser molestados, e era preciso prender em todos os distritos o maior número possível de homens judeus saudáveis, especialmente os ricos, que os espaços de custódia preventiva pudessem acomodar. O que se seguiu foi o pogrom mais violento que a Europa moderna havia presenciado em décadas. Naquela noite, fogos foram acesos em toda a Alemanha. A quantidade de vidro de vitrines destruído, que cobria as calçadas de vilas e cidades alemãs, foi estimada depois em metade da produção anual de vidro plano da Bélgica, de onde havia sido importado. Mais de 7.000 negócios judeus foram destruídos. Quase 100 judeus foram assassinados no local, e milhares mais submetidos a torturas e vexações. Cerca de 30.000 homens judeus foram presos e conduzidos aos campos de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. David H. Buffon, o cônsul-geral norte-americano em Leipzig, enviou em 21 de novembro de 1938 um relatório ao Departamento de Estado descrevendo o que observou. Homens detidos foram lançados em um riacho que atravessava o parque zoológico da cidade, e os perpetradores ordenavam aos transeuntes horrorizados cuspir neles, cobri-los de lama e zombar deles. Göring convocou uma reunião em 12 de novembro no Ministério do Ar do Reich para coordenar o que ele chamava de a eliminação do judeu da vida econômica alemã. Heydrich propôs que os judeus usassem insígnias identificatórias e sugeriu a emigração forçada em massa. Göring levantou a ideia do gueto. E ao final da reunião, quase de passagem, perguntou o que pensariam os presentes se ele anunciasse que a judaicaria deveria contribuir com 1.000 milhões de marcos como castigo. Não houve objeções. Göring emitiu nesse mesmo dia o decreto sobre a contribuição de penalização dos judeus que eram súditos alemães. A apólice foi efetivamente cobrada. Quando a reunião foi encerrada, Göring pronunciou a frase que resumia o espírito daquele governo. Devo dizer novamente que não gostaria de ser judeu na Alemanha. Em seguida, imitando o estilo de seu Führer, encerrou com uma ameaça.
Se a Alemanha entrasse em conflito com potências estrangeiras no futuro próximo, escusado será dizer que nós, na Alemanha, faríamos primeiro que a coisa chegasse a um acerto de contas com os judeus. A máquina da morte, as Einsatzgruppen e o assassinato industrial. Em 22 de junho de 1941, a Wehrmacht cruzou a fronteira soviética em 3 grupos de exércitos que se estendiam do Báltico ao Mar Negro, com mais de 3 milhões de soldados alemães desdobrados na frente mais extensa da história militar. Era a Operação Barbarossa. Com os exércitos, ou imediatamente atrás deles, marchavam 4 formações especiais, as Einsatzgruppen, cuja missão, transmitida oralmente na cadeia de comando, não aparecia em nenhum documento assinado: matar todos os judeus nos territórios ocupados. A preparação havia sido precisa. Em 13 de março de 1941, o marechal de campo Wilhelm Keitel emitiu uma diretiva secreta em 5 cópias que estabelecia o quadro de autoridade da SS nas zonas de operações militares. Um parágrafo específico atribuía ao Reichsführer SS Himmler tarefas especiais para a preparação da administração política vinculadas à luta final entre 2 sistemas políticos opostos. Essa linguagem escatológica era, segundo o próprio Keitel declarou depois em Nuremberg, ditada diretamente por Hitler. Era a autorização formal para que as Einsatzgruppen operassem nos territórios conquistados à margem da disciplina militar e de qualquer código de direito internacional. Keitel declarou ter se oposto tenazmente ao parágrafo que dava a Himmler autoridade na retaguarda operacional, mas que sua oposição foi inútil. O treinamento das Einsatzgruppen começou em maio de 1941 nos centros de recrutamento de Pretsch e Düben, na Saxônia, 2 localidades ao nordeste de Leipzig. Os aproximadamente 3.000 homens que formariam os 4 grupos, entre 800 e 1.200 por grupo, provinham das SS, o SD, a Gestapo, a Polícia Criminal, Kripo, a Polícia do Estado, Stapo, a Ordnungspolizei e as Waffen-SS. Seus oficiais eram, em sua maioria, homens com formação universitária, advogados, médicos, economistas que haviam chegado às SS através da carreira profissional dentro do aparato de segurança do Estado. Em múltiplas sessões de doutrinação, Heydrich lhes explicou que o judaísmo no leste é a fonte do bolchevismo e deve, portanto, ser aniquilado de acordo com os objetivos do Führer. Ninguém questionou a ordem. Quando o exército alemão iniciou seu avanço em 22 de junho, as Einsatzgruppen entravam em cada povoado ou cidade poucas horas após a conquista. Os 4 grupos tinham áreas de operação específicas. O Einsatzgruppe A, designado ao Grupo de Exércitos Norte, operava nos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, sob o comando do SS Brigadeführer Walter Stahlecker. O Einsatzgruppe B, com o Grupo de Exército Centro na Bielorrússia e nas zonas orientais em direção a Moscou, sob o SSS Brigadeführer Arthur Nebe. O Einsatzgruppe C, com o Grupo de Exército Sul, no norte e centro da Ucrânia, sob o SS Brigadeführer Otto Rasch. E o Einsatzgruppe D, com o 11º Exército no sul da Ucrânia e a Crimeia, sob o SS Gruppenführer Otto Ollendorf. Suas diretrizes operacionais vinham diretamente da RSH, a de Heydrich. O modus operandi foi descrito em detalhe por Ollendorf em seu testemunho em Nuremberg. A unidade designada a uma localidade contatava os líderes judeus e lhes ordenava convocar todos os judeus do lugar com a promessa de um reassentamento. Era-lhes pedido que entregassem seus objetos de valor. Pouco antes da execução, deviam ceder a roupa exterior. Homens, mulheres e crianças eram conduzidos a um local de fuzilamento, geralmente uma trincheira antitanque já escavada ou um barranco nos arredores da localidade, onde eram fuzilados de joelhos ou de pé e os cadáveres lançados na vala. As fossas eram depois cobertas com terra. Às vezes, o som dos disparos continuava por horas. Operando na Lituânia. É um dos documentos mais assustadores da história do genocídio. Com a precisão contábil de um gerente de armazém, Jäger registrou cada operação realizada entre 2 de julho e 25 de novembro de 1941. Data, lugar, número e categoria de vítimas. Em Rokiskis, em 15 e 16 de agosto, 3.207 pessoas.
Em Marie-Jean-Paul, em 1º de setembro, 1.763 judeus, 1.812 judias, 1.404 crianças judias. Em Kaunas, em 29 de outubro, 9.200 judeus, judias e crianças. Ao final de seu relatório, Yeager consignou o total: 137.346 pessoas executadas. E acrescentou uma observação de gestão operacional. O objetivo de limpar a Lituânia de judeus só pode ser alcançado se as tropas especializadas prosseguirem seu trabalho, pois apenas com esses comandos reduzidos e com homens experientes se podem alcançar os resultados com a eficiência máxima. Kaunas escreveu: foi comparativamente um paraíso de fuzilamento pela disponibilidade de auxiliares lituanos. A colaboração das populações locais foi um componente deliberado da estratégia das Einsatzgruppen. Na Lituânia, Letônia, Estônia e Ucrânia, as formações auxiliares de polícia local, recrutadas entre homens que haviam sofrido sob a ocupação soviética de 1940 a 1941 e que tinham suas próprias tradições antissemitas, participaram ativamente dos fuzilamentos. Heydrich havia instruído seus chefes de Einsatzgruppen a não obstaculizar os pogroms que essas populações pudessem iniciar espontaneamente, mas sim organizá-los discretamente e assegurar-se de que não deixassem rastro visível de iniciativa alemã. Em Kaunas, no mesmo dia da entrada alemã, em 25 de junho de 1941, grupos de ativistas lituanos mataram mais de 4.000 judeus nas ruas da cidade sem que um único soldado alemão disparasse. As Einsatzgruppen encontraram nessa violência local um instrumento que ampliava sua capacidade operacional. O caso de Babi Yar, em 29 e 30 de setembro de 1941, é talvez o mais conhecido dos fuzilamentos em massa a céu aberto. Em Kiev, ocupada pela Wehrmacht em 19 de setembro, um comando do Einsatzgruppe C, sob o SS Standartenführer Paul Blobel, organizou a convocação dos judeus da cidade com cartazes que os instavam a se apresentar para um traslado. Mais de 33.771 pessoas se apresentaram em 2 dias e foram conduzidas em grupos por uma estrada até o barranco de Babi Yar, nos arredores da cidade. Deviam deixar seus pertences, suas roupas, seus documentos. Eram fuzilados em grupos à beira do barranco e os corpos caíam para o fundo. Em 29 e 30 de setembro, segundo o próprio relatório de situação da Einsatzgruppe, 33.771 judeus executados. Foi o maior massacre individual dos primeiros meses da guerra. Os relatórios de operações das Einsatzgruppen chegavam à RSHA em Berlim, com uma periodicidade quase postal. Cada um reportava as execuções com o vocabulário asséptico das estatísticas de gestão, tratamentos especiais, ações, medidas de segurança. Os relatórios de situação semanais eram distribuídos às altas esferas do partido e do Estado. No julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961, o promotor israelense Gideon Hausner apresentou um desses documentos como prova, e Eichmann reconheceu tê-los lido na época. Aos altos funcionários do Reich não lhes era poupada a informação. Era-lhes apresentada no idioma que haviam aprendido a falar. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg concluiu que as Einsatzgruppen e outras unidades da Polícia de Segurança assassinaram aproximadamente 2 milhões de judeus. 2 milhões dos 6. Fuzilados, um por um, em fossas comuns, ao longo de milhares de quilômetros de território soviético, em uma operação que durou mais de 3 anos. Wannsee, a conferência que coordenou um genocídio. Às 12 do meio-dia de 20 de janeiro de 1942, em uma vila da rua Am Grossen Wannsee 56 a 58, no subúrbio de Wannsee, nos arredores de Berlim, um edifício amplo com vista para o lago, adquirido em 1940 pelo Serviço de Segurança do Reich para uso como centro de conferências, 15 altos funcionários do Estado e do Partido Nazista reuniram-se ao redor de uma mesa para comer e beber e discutir, durante aproximadamente 90 minutos, os detalhes de coordenação do genocídio. A reunião havia sido convocada originalmente para 9 de dezembro de 1941,
mas teve que ser adiada após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro e a subsequente declaração de guerra da Alemanha aos Estados Unidos. Reinhard Heydrich presidia a sessão. Adolf Eichmann, desde 1938 o especialista das SS em emigração forçada de judeus e desde 1939 chefe do departamento 4B4 da RSHA, responsável por assuntos judaicos e evacuação, havia preparado a conferência e redigiu a ata. Os participantes representavam os níveis mais altos da burocracia estatal e do partido, secretários de Estado e subsecretários dos Ministérios do Interior, Justiça, Relações Exteriores, a Chancelaria do Reich, a Chancelaria do NSDAP, o escritório do Plano Quadrienal de Göring, o governo do General Government da Polônia ocupada, representado pelo secretário de Estado Joseph Müller, em nome do governador Hans Frank, e vários comandantes da SIPO e do SD, alguns dos quais já tinham experiência prática em massacres em massa. O SS Sturmbannführer Rudolf Lange, comandante do SD na Letônia, havia concluído algumas semanas antes os massacres de Riga, nos quais morreram aproximadamente 27 mil judeus. Heydrich começou com uma revisão histórica da política alemã em relação aos judeus. Emigração forçada até 1941 e agora evacuação para o leste, dado que as possibilidades de emigração haviam se esgotado com a guerra. Em seguida, apresentou uma revisão estatística do número de judeus na Europa, mais de 11 milhões, incluindo os de países neutros e aliados, e expôs o procedimento geral da solução final em sua implementação prática. A Europa seria vasculhada de oeste a leste em busca de judeus, que seriam evacuados grupo por grupo para os chamados guetos de trânsito, para serem transportados dali mais ao leste. O protocolo da conferência, redigido por Eichmann e cuidadosamente revisado por Heydrich, evitou em todo momento a linguagem explícita do assassinato. Evacuação, reassentamento, tratamento especial, solução final. Os 15 homens na sala não precisavam que isso lhes fosse explicado. Quando se reuniram em Wannsee, a maioria já sabia que as Einsatzgruppen haviam matado centenas de milhares de judeus soviéticos. Vários haviam recebido relatórios diretos. Nenhum protestou. Heydrich informou que os judeus aptos para o trabalho nos territórios ocupados orientais seriam empregados na construção de estradas, um grande número dos quais, sem dúvida, desaparecerá por redução natural. Os que sobrevivessem a esse processo, sem dúvida o elemento mais resistente, deveriam ser tratados em consequência, porque representariam o ponto de partida de um renascimento judeu. As atas continuam. Discutiu-se o destino dos Mischlinge, a questão dos judeus em casamentos mistos, a possibilidade da esterilização como alternativa para alguns casos. Debateram-se a situação na Eslováquia e na Croácia, a maioria de cujos judeus já havia sido assassinada por iniciativa local. Discutiu-se como persuadir a Hungria a cooperar. A conferência de Wannsee durou 90 minutos. Não decidiu o Holocausto. Os massacres em massa já estavam em curso desde junho de 1941, mas coordenou sua extensão burocrática a toda a Europa sob controle alemão. O protocolo foi descoberto entre arquivos alemães capturados em 1945 e chegou à atenção do promotor norte-americano Robert Kempner no início de 1947, durante os preparativos para os julgamentos dos ministros em Nuremberg. Foi citado em pelo menos 2 dos processos subsequentes de Nuremberg. No julgamento de Eichmann, em Jerusalém, em 1961, o próprio acusado admitiu ter preparado a conferência e elaborado o documento. Os campos de extermínio, a industrialização da morte. A primeira câmara de gás de Auschwitz foi colocada em funcionamento em setembro de 1941. Ainda não estava destinada aos judeus. 250 pacientes do hospital e 600 prisioneiros de guerra soviéticos, provavelmente comissários políticos e judeus extraídos dos campos do exército pelos Einsatzkommandos de Heydrich, foram os primeiros a ser gaseados com Zyklon B no bloco 11. O experimento técnico havia funcionado. Nas semanas seguintes, começou a construção de Birkenau, o complexo que se tornaria o centro de extermínio de Auschwitz. O primeiro campo de extermínio operacional foi Chelmno, Kulmhof em alemão,
a 60 quilômetros de Lodz, destinado inicialmente aos judeus do gueto dessa cidade. Chelmno começou a funcionar em 8 de dezembro de 1941, com furgões móveis que utilizavam gases de escape de motores. Os judeus eram colocados nos furgões com a promessa de um banho. O motor era ligado, os gases eram canalizados para o interior do compartimento selado. No final de 1941, o campo de Belzec, perto de Lublin, foi concluído e começou a operar em fevereiro de 1942. A construção de Sobibor começou em março de 1942. O campo de concentração de trabalho de Majdanek, perto de Lublin, foi transformado em campo de extermínio. E Treblinka, a 80 quilômetros de Varsóvia, que havia funcionado como campo de trabalho desde 1941, foi convertido em maquinaria de morte. No primeiro semestre de 1942, Majdanek e Treblinka juntaram-se à lista de campos operacionais de extermínio. A linha de continuidade entre o programa de eutanásia alemão, conhecido como T4, e os campos de extermínio não é metafórica, mas literal. O programa T4, que entre 1939 e 1941 assassinou entre 80.000 e 100.000 alemães considerados com vidas sem valor por deficiências mentais ou físicas, foi o laboratório técnico e humano da maquinaria genocida. Odilo Globoknik, responsável pelo extermínio dos judeus no General Government polonês, a operação conhecida como Reinhard, em homenagem ao assassinado Heydrich, recebeu da chancelaria privada de Hitler 92 homens treinados no programa T4 para gerir as instalações. Christian Wirth, antigo chefe da polícia criminal em Stuttgart, foi transferido de Brandenburg, um dos centros de eutanásia, para se tornar o principal colaborador de Globoknik. O primeiro diretor de Treblinka foi o Dr. Irmfried Ebel, também proveniente de Brandenburg. O núcleo da primeira equipe operacional de Chelmno foi formado por um comando de eutanásia da Prússia. E, em um gesto de austeridade burocrática que resulta quase incompreensível, algumas das câmaras de gás do programa T4 foram desmontadas, transportadas e remontadas em Belzec, Majdanek e Treblinka. Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, deixou em suas memórias escritas antes de sua execução em 1947 o testemunho do homem que supervisionou o maior assassinato coletivo da história. No verão de 1941, Himmler o chamou ao seu escritório em Berlim e lhe comunicou verbalmente a ordem do Führer. Auschwitz seria o centro principal da solução final. Eichmann chegou semanas depois para discutir os detalhes técnicos. Höss descreveu posteriormente que preferia o Zyklon B às execuções por disparos, porque evitavam-se todos os massacres de sangue. Era, em seu cálculo de eficiência, a solução mais limpa. O sistema dos campos de extermínio, ao contrário dos campos de concentração, onde os prisioneiros eram explorados até morrer, foi projetado para o assassinato imediato. Quando os trens chegavam a Auschwitz-Birkenau, provenientes de toda a Europa ocupada, os prisioneiros que desciam eram submetidos a uma seleção na plataforma. Os considerados aptos para o trabalho eram registrados e enviados aos barracões. Os demais, idosos, crianças, mulheres com bebês doentes, eram conduzidos diretamente às câmaras de gás, onde lhes era dito que iam tomar banho. As portas eram fechadas. Os grânulos de Zyklon B eram introduzidos através das aberturas no teto. Em 15 ou 20 minutos, tudo havia terminado. Em Treblinka, segundo declarações de sobreviventes e o testemunho do próprio Franz Stangl, seu comandante, que foi julgado em Düsseldorf em 1970, não havia seleção. Quase todos os que chegavam nos trens eram assassinados no mesmo dia. Entre julho de 1942 e agosto de 1943, em apenas 13 meses, entre 700.000 e 900.000 pessoas foram assassinadas em Treblinka, a maioria judeus poloneses do distrito de Varsóvia e outros territórios do General Government. Treblinka não tinha fábricas nem instalações laborais relevantes. Era uma maquinaria de morte pura, disfarçada de estação de trânsito. Os números da destruição, o que restou e o que se perdeu. O apêndice B do livro de Lucy Dawidowicz.
A Guerra contra os Judeus, 1933 a 1945, apresenta os números do extermínio país por país. São difíceis de ler não porque sejam abstratos, mas porque são específicos até a náusea. Polônia. De uma população judaica estimada em 3.300.000 pessoas antes da guerra, morreram 3 milhões. A percentagem de vítimas, 91%. Os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, de aproximadamente 253 mil judeus, foram assassinados 228 mil. Percentagem, 90%. Na Alemanha e Áustria, de cerca de 240 mil judeus, morreram 210 mil, em parte porque as deportações começaram antes e de forma mais organizada, e em parte porque muitos tinham emigrado nos anos 30. Nos Países Baixos, de 140 mil judeus, 105 mil foram assassinados, 75%, uma das taxas mais altas da Europa Ocidental, em parte explicada pela eficiência da administração nazi num território pequeno e geograficamente sem opções de fuga. Na Grécia, de 70 mil, morreram 54 mil. Na Jugoslávia, de 43 mil, 26 mil. Na Hungria, a cronologia foi tardia, mas brutal. De 650 mil judeus, morreram 450 mil, a imensa maioria nos 2 meses de maio e junho de 1944, quando Adolf Eichmann organizou pessoalmente a deportação de mais de 430 mil húngaros em 56 dias, em comboios que partiam diariamente para Auschwitz-Birkenau, mesmo quando as forças soviéticas já avançavam para as fronteiras do país. A logística dessas deportações é, por si só, um dos indicadores mais reveladores do caráter absoluto da prioridade que o regime atribuía ao genocídio. Em junho de 1942, em plena preparação da grande ofensiva alemã de verão na frente de leste, a que culminaria no cerco de Stalingrado, o chefe dos transportes do General Gouvernement polaco, Friedrich Gertais, declarou um embargo de 2 semanas sobre todo o tráfego ferroviário civil para reservar a capacidade para as tropas. Heinrich Himmler transferiu as suas negociações para Theodor Ganzenmüller, o secretário de Estado dos Transportes do Reich. A 28 de julho, esse Obergruppenführer Karl Wolff, chefe do Estado-Maior Pessoal de Himmler, recebeu de Ganzenmüller uma carta confirmando: desde 22 de julho, um comboio com 5 mil judeus diariamente parte de Varsóvia via Malquínia para Treblinka. Além disso, 2 vezes por semana, um comboio com 5 mil judeus de Przemyśl para Belzec. Wolff respondeu com entusiasmo. Com especial alegria, tomei nota da sua comunicação, que já desde 22 de julho se puderam fazer circular diariamente para Treblinka comboios com 5 mil membros da raça eleita. Essa linguagem, raça eleita, era o eufemismo sarcástico habitual na correspondência interna do aparelho do genocídio. No inverno de 1942 a 1943, com o 6º Exército Alemão cercado em Stalingrado e a capacidade ferroviária criticamente limitada, o conflito entre a lógica da guerra e a lógica do genocídio tornou-se explícito. Em 20 de janeiro de 1943, na véspera do colapso de Stalingrado, Himmler escreveu pessoalmente a Ganzenmüller: para isso preciso da sua ajuda e do seu apoio. Se devo liquidar as coisas rapidamente, preciso de mais comboios para os transportes. Sei muito bem quão gravosa é a situação ferroviária e que exigências lhe são constantemente feitas. Apesar disso, devo fazer-lhe este pedido: ajude-me a conseguir mais comboios. Os comboios chegaram. Em fevereiro de 1943, foram usados para deportar judeus do gueto de Białystok para Treblinka e de Berlim para Auschwitz. A derrota militar não interrompeu o genocídio nem por um dia. Os cálculos mais aceites pela historiografia e confirmados pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg estabelecem um total de entre 5,7 e 6 milhões de judeus assassinados. 2 de cada 3 judeus que viviam na Europa antes da guerra. Mas os números, por si só, ocultam uma dimensão da destruição que só se compreende quando se pensa no que existia antes. A comunidade judaica da Europa de Leste, concentrada nas cidades Sztetlak da Polônia, Ucrânia, Bielorrússia e dos países bálticos, era, há séculos,
o coração demográfico e cultural do judaísmo mundial. Na Polônia viviam, em 1939, 3,3 milhões de judeus, 10% da população total do país e 30% da população de muitas cidades. Varsóvia tinha mais de 375 mil judeus, a segunda maior comunidade judaica do mundo depois de Nova York. Lodz tinha 230 mil. Luau tinha 110 mil. Estas não eram simplesmente comunidades residentes. Eram civilizações em miniatura com as suas próprias instituições, a sua própria língua, as suas próprias formas culturais. O Yiddish, a língua germânica com elementos hebraicos, eslavos e aramaicos que tinha evoluído ao longo de séculos no Ashkenaz europeu, era o idioma cotidiano de aproximadamente 11 milhões de pessoas em 1939. Tinha uma literatura que remontava ao século XII, uma imprensa com centenas de publicações, um teatro que tinha florescido desde finais do século XIX e poetas que trabalhavam com uma tradição tão antiga e rica como qualquer outra na Europa. Sholem Aleichem, cujas histórias sobre o leiteiro Tevye seriam a base do musical O Violinista no Telhado décadas depois, tinha morrido em 1916. I.L. Peretz, o grande modernizador da literatura Yiddish, tinha morrido em 1915, mas os seus herdeiros estavam vivos em 1939 e a maioria deles morreu nos campos. As Yeshivot de Vilna, cidade que desde o século XVIII era conhecida como a Jerusalém da Lituânia, tinham formado durante gerações a erudição jurídica e espiritual do judaísmo europeu. Em Vilna operava antes da guerra o IIVO, o Instituto Científico Judaico, fundado em 1925, que era o principal centro de investigação acadêmica sobre a cultura e a história judaica na Europa. Quando os alemães ocuparam a cidade em 1941, colocaram o IIVO ao serviço dos seus próprios fins, classificar e catalogar os livros e documentos para selecionar os que tinham valor científico para os especialistas nazis na questão judaica. O resto seria destruído. Um grupo de intelectuais judeus, conhecido como o Grupo de Papel, entre eles o poeta Avrom Sutzkever, que sobreviveu e testemunhou em Nuremberg, foi empregado forçosamente nessa classificação e conseguiu ocultar milhares de documentos, enterrando-os em caves ou retirando-os clandestinamente. Sutzkever retirou o seu próprio manuscrito de poemas no mesmo bolso com que saiu do gueto. A destruição das comunidades judaicas da Europa de Leste foi também a destruição de uma forma particular de vida urbana e comunitária que não tinha equivalente em nenhum outro lugar do mundo. Os mercados das cidades polacas, onde os comerciantes judeus e não-judeus levavam séculos a negociar juntos, os bairros onde conviviam com uma familiaridade que incluía tanto a vizinhança como o conflito, os cemitérios com lápides em hebraico e Yiddish que datavam do século XVI, tudo isso desapareceu. Foi queimado, dinamitado, arrasado. Em muitos lugares da Polônia e da Ucrânia, as autoridades alemãs usaram as lápides dos cemitérios judaicos como material de pavimentação para as ruas ou como material de construção para os quartéis. Como escreveu a própria Dawidowicz, a solução final destruiu os judeus do leste da Europa. Ao fazê-lo, subverteu os princípios morais fundamentais e todos os sistemas de lei que tinham governado, ainda que de forma imperfeita, a sociedade humana durante milênios. A máquina humana. O extermínio de 6 milhões de pessoas não foi obra de um punhado de fanáticos. Exigiu a participação ativa ou a cumplicidade passiva de dezenas de milhares de pessoas, maquinistas de comboios, funcionários do registro civil, polícias municipais, burocratas do Ministério dos Transportes, pilotos da Luftwaffe que transportavam os coordenadores das deportações, médicos que assinavam os certificados de aptidão para o trabalho e trabalhadores dos campos que todos os dias levavam a cabo as tarefas que lhes eram atribuídas. Os homens dos Einsatzgruppen eram funcionários instruídos. O perfil sociológico dos seus oficiais, estabelecido pelos historiadores depois da guerra, mostra uma maioria com formação universitária, muitos com doutoramento em Direito, Economia ou Humanidades. Não eram psicopatas no sentido clínico. Eram ideólogos.
Tinham interiorizado de forma tão completa a ideia do judeu como parasita letal que disparar sobre famílias inteiras era para eles um ato de higiene pública, não de crime. Otto Ollendorf, chefe do Einsatzgruppe D, com formação jurídica e econômica, que supervisionou o assassinato de pelo menos 90 mil pessoas na Ucrânia e na Crimeia, declarou perante o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg que preferia o fuzilamento às carrinhas de gás, porque lhe parecia mais honroso para ambas as partes. Os relatórios dos chefes dos Einsatzgruppen citavam os slogans do nazismo para justificar as estatísticas de assassinatos. A luta contra as Alemanhas, principalmente judeus e comunistas. A população dos países bálticos tinha sofrido muito sob o domínio do bolchevismo e do judaísmo. A banalidade do mal, na fórmula de Hannah Arendt, que cobriu o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961, não desculpa o mal. Descreve-o. Adolf Eichmann, responsável pela coordenação logística da deportação dos judeus europeus para os campos de extermínio, a partir do seu gabinete 4B4 do RSHA, não era um fanático que gritasse consignas racistas. Era um burocrata eficiente que organizava os horários dos comboios e resolvia os problemas administrativos que surgiam entre diferentes ministérios. Foi essa eficiência, o cumprimento diligente de ordens num sistema que tinha o extermínio como objetivo, que o transformou num dos maiores assassinos da história. O instrumento do genocídio. Nenhuma instituição encarna a conexão entre a ideologia e o assassinato de forma mais precisa do que a Schutzstaffel. As SS, criadas em 1925 como uma pequena guarda-costas pessoal para Hitler dentro da SA, tornaram-se sob Heinrich Himmler no Estado dentro do Estado que administrou o genocídio. Himmler assumiu o comando das SS em janeiro de 1929, quando a organização tinha apenas 280 membros e era subordinada da SA, que contava já com 60 mil. Tinha 28 anos, era filho de um professor de Munique, tinha estudado agronomia, nunca tinha combatido na Primeira Guerra Mundial, chegou tarde à idade de serviço e sofria de doenças físicas crônicas. Mas levava já anos a ler vorazmente o antissemitismo Völkisch. Nos seus diários de juventude, um documento extraordinário de como se fabricava um perpetrador na Alemanha do entreguerras, anotou em 1919, depois de ler um tratado antissemita que citava os protocolos dos sábios de Sião. Um livro que explica tudo e nos diz contra quem devemos lutar da próxima vez. Em 1922, anotou sobre a obra de Houston Stewart, Chamberlain, Raça e Nação. É verdade, e dá a impressão de ser objetivo, não apenas antissemitismo carregado de ódio. Por isso tem mais efeito, estes judeus tão terríveis. O que Himmler construiu com as esse era, na sua concepção, uma experiência de engenharia racial. Desde 1931 estabeleceu o Gabinete de Raça e Assentamento, RUSA, depois Rucha, para examinar a ascendência e a pureza racial de todos os candidatos às SS e das suas futuras esposas. Em 1931, emitiu a sua ordem de casamento e compromisso. Nenhum membro das SS podia casar-se sem a aprovação de Himmler e da Rucha, que investigavam a genealogia racial da noiva até 4 gerações atrás. Os membros que se casavam sem essa autorização eram expulsos. O objetivo declarado era criar uma linhagem de sangue germânico puro que fornecesse à Alemanha a sua futura classe dirigente. Em 1935, para estimular a procriação racialmente valiosa, Himmler estabeleceu dentro das SS a organização Lebensborn, Fonte de Vida, que operava casas maternais para mães solteiras racialmente adequadas, cujos filhos seriam criados como alemães puros. Quando os nazis chegaram ao poder em 1933, as SS tinham 50 mil membros. Na véspera da guerra, quase 250.000. A organização tinha se proliferado em ramos, a SS Geral, Allgemeine SS, as tropas de reserva especial, Verfügungstruppe, que seriam a base das Waffen-SS, e as unidades da Caveira, Totenkopfverbände, responsáveis por administrar os campos de concentração. Os campos de concentração foram a primeira instituição genocida do regime, embora não tenham sido inicialmente concebidos para o extermínio.
Dachau abriu a 22 de março de 1933, 15 dias antes de ser promulgada a primeira lei anti-judaica. O seu propósito declarado era o encarceramento de comunistas e, quando necessário, de funcionários do Reichsbanner e social-democratas. Mas desde o primeiro mês, o sistema era administrado militarmente pelas SS sob as ordens de Theodor Eicke, um SS-Obergruppenführer que Himmler tinha previamente internado numa clínica psiquiátrica e a quem libertou em junho de 1933 para o nomear comandante de Dachau. Eicke sistematizou os regulamentos disciplinares do campo, que incluíam castigos corporais, trabalhos forçados e o uso ilimitado da violência. Obteve a promoção de inspetor de todos os campos de concentração em 1934. Os seus métodos tornaram-se o padrão. A estrutura da SS foi concebida especificamente para tornar possível o assassinato em massa, sem que os seus perpetradores fossem processados pelas instituições legais normais do Estado. Os campos estavam fora da jurisdição dos tribunais ordinários. Os comandantes não respondiam perante nenhum ministério civil, mas diretamente perante Himmler, que respondia perante Hitler. A cadeia de comando era paralela ao Estado, não subordinada a ele. Quando Göring estabeleceu a Gestapo na Prússia em 1933, Himmler absorveu-a progressivamente até que em 1934 controlava toda a polícia política da Alemanha. Em 1939, a RSHA, o Gabinete Central de Segurança do Reich, unificou sob um único teto o SD, Serviço de Inteligência das SS, a Gestapo e a Polícia Criminal. O seu chefe era Reinhard Heydrich, o mais frio e inteligente dos subordinados de Himmler. Foi Heydrich quem, em 31 de julho de 1941, recebeu de Göring uma carta, escrita segundo as instruções do Führer, que o autorizava a tomar todas as medidas necessárias de organização, práticas e materiais para uma solução total da questão judaica na esfera de influência alemã na Europa. Göring instruía, além disso, Heydrich a apresentar-lhe um plano completo. Esse plano foi o que se coordenou 6 meses depois na Conferência de Wannsee. A arquitetura da SS foi, em síntese, a arquitetura do genocídio, uma instituição concebida para atuar fora da lei, financiada pelo Estado, dotada de poder policial ilimitado, doutrinada numa ideologia que convertia o assassinato em dever e governada por homens que tinham aprendido a ver a crueldade como virtude. Himmler resumiu essa ética num discurso aos chefes das SS em Posen, a 4 de outubro de 1943. Um dos poucos registros diretos em que um alto funcionário nazi fala sem eufemismos do extermínio em curso. Quero dizer-vos algo sobre um assunto muito grave com toda a franqueza. Entre nós, deverá ser mencionado completamente e abertamente, mas nunca se falará dele em público. Refiro-me à evacuação dos judeus, à extirpação do povo judeu. A maioria de vós saberá o que significa quando 100 cadáveres jazem juntos, quando há 500 ou 1000. Suportar isso e, além disso, com exceções humanas, permanecer decentes, isso endureceu-nos. Esta é uma página gloriosa da nossa história que nunca foi escrita e nunca será escrita. Nunca seria escrita porque a intenção era que nunca se soubesse. Himmler já sabia que estavam a perder a guerra, mas o genocídio continuava. As últimas palavras. 4 da manhã de 29 de abril de 1945. Berlim arde. As tropas soviéticas estão a poucas quadras do bunker da chancelaria. Adolf Hitler, que não dormia de noite e raramente saía ao mundo exterior, terminava de ditar o seu testamento político. As suas últimas palavras ao povo alemão foram: acima de tudo, encomendo aos líderes da nação e aos seus súbditos a escrupulosa observância das leis raciais e a oposição implacável ao envenenador universal de todos os povos, o judaísmo internacional. No instante em que escrevia essas palavras, a maquinaria de extermínio já tinha sido desmantelada ou destruída. Auschwitz tinha sido libertado pelo Exército Vermelho a 27 de janeiro de 1945, 3 meses antes. Treblinka tinha sido desmantelado em 1943. Sobibor e Belzec tinham tido a mesma sorte. Os alemães tinham tentado apagar as provas,
Não o conseguiram. Hitler suicidou-se no dia seguinte, a 30 de abril de 1945, no bunker da chancelaria do Reich. Levava mais de 12 anos no poder. Até ao fim, os judeus habitavam a sua mente. O demônio a que tinha consagrado a sua vida nunca o abandonou. A cidade de Nuremberg, onde em 1935 o Reichstag tinha ratificado as leis que despojaram os judeus da sua cidadania, tornou-se em 1945 o cenário onde o mundo julgou os autores do extermínio. Era a única resposta possível de uma civilização que se olhava ao espelho e perguntava como tinha chegado até ali. A resposta não era simples. Nunca o é quando se trata de demonstrar que o ódio, uma vez codificado em lei, institucionalizado em burocracia e legitimado como virtude cívica, pode destruir milhões de vidas com a mesma eficiência com que uma fábrica fabrica automóveis. O Holocausto não foi um acidente da história. Foi a sua consequência lógica, uma vez que certos princípios foram aceites, que os povos têm hierarquias biológicas, que uns são inferiores por sangue, que o Estado tem o direito de definir quem pertence à comunidade humana e quem não. Esses princípios não morreram no bunker de Hitler. Reaparecem. E quando reaparecem, a história exige ser lembrada.